Eu vou começar me apresentando e em seguida passo para elas também se apresentarem. O meu nome é Marina Tarabay, eu sou coordenadora de comunicação da Sessão Vitrine. A Sessão Vitrine é um projeto de distribuição coletiva dentro da Vitrine Filmes, que é uma distribuidora de filmes que fica em São Paulo. A Sessão Vitrine tem como objetivo aumentar a média de público por filme, trabalhar um audiovisual descentralizado. Então a gente busca filmes que fujam um pouco do eixo Rio-São Paulo, filmes dirigidos por mulheres, de temáticas afirmativas, políticas. A gente também trabalha com um circuito fixo de cinemas em mais ou menos 20 cidades no Brasil. E, enfim, a gente trabalha com ingresso mais barato para proporcionar maior acesso. Proporciona também sessões com debate, enfim. Vocês podem conhecer um pouco mais aí nas mídias sociais. Exatamente. Vamos falar mais sobre isso. Eu sou a Beatriz, eu sou diretora, roteirista, produtora. Sou diretora do filme Los Silêncios, que passou ontem ali no Cinema da Praça. É um filme que estava recentemente em cartaz, ele estreou no Festival de Cannes no ano passado. E é isso, enfim. Estou aqui também para conversar sobre essas questões de representatividade, cinema e... Meu nome é Maíra Biller, eu sou também diretora e roteirista. Meu último filme chama-se Diz a Ela Que Me Viu Chorar. Vou lançar agora e, enfim, é isso. Estou aqui para conversar. Eu sou a Jéssica Queiroz, sou diretora, montadora. Tenho 3 curtas-metragens, Vida de Carolina sobre a Carolina Maria de Jesus, escritora negra dos anos 50. Número e Série, que é sobre escolas públicas na periferia de São Paulo, e o Peripatético, que é sobre 3 jovens negros na periferia de São Paulo também. O Peri foi o que mais rodou, foi para Brasília, foi para Roterdã esse ano, e é isso. Recebemos o feedback de falar mais alto. Boa, vamos tentar falar mais alto. A gente gostaria que vocês participassem quando quisessem, assim, não que a gente fizesse toda a conversa para abrir as perguntas no final. A gente prefere que quando vocês quiserem perguntar, se faça isso. Então é só puxar aí, acho que vai ter um microfone, enfim. Senão também podem tentar falar alto, que a gente também escuta. Para abrir a conversa, eu acho que é legal, a gente pensou em trazer uns números, assim, porque a gente trabalha com cinema, então está muito claro para a gente uma certa realidade, mas eu não sei se para todo mundo aqui. Então, eu puxei um estudo que a Ancine, que é a Agência Nacional do Cinema, divulgou no ano passado, relativo ao ano de produção de 2016. Então, em 2016, foram 142 longas brasileiros lançados. Desses, 75,4% foram dirigidos por homens brancos, 19,7% foram dirigidos por mulheres brancas, 2% dirigidos por homens negros e 0% dirigido por mulheres negras, e aí nisso a gente inclui também o roteiro, tá? Então nenhum filme em 2016 foi dirigido e nem roteirizado por uma mulher negra. Eu acho que, usando esses números, eu queria falar sobre o título dessa mesa, que é uma coisa que a gente estava conversando antes. A questão do olhar da mulher político sobre cinema contemporâneo. Queria que vocês abrissem a conversa falando sobre isso. Eu acho que é bom a gente interseccionar esses olhares, porque tem uma diferença quando a gente fala disso, que é a diferença que esses filmes têm quando são retratados. Qual que é o olhar que esse homem branco tem com a periferia, tem com a mulher? E quando a gente se apossa dessas narrativas, eu acho que cresce muito mais o poder e é o olhar de dentro, né? A gente está com esse olhar de fora e que não é exótico. E eu acho que
o importante da gente falar disso é essa questão de como esse olhar muda e como a gente é visto. Eu acho que a gente não... Aí, falando como mulher negra e periférica, a gente não quer mais ser visto como os pobres coitados ou como os bandidos, mas como é que é a nossa singularidade como jovens negros periféricos, né? Eu acho que só sendo um jovem negro periférico para contar isso de uma maneira mais justa e de um olhar mais sensível, assim. Acho que resumindo é isso. O que a gente conversava um pouquinho antes da gente entrar aqui é como a composição da mesa é uma composição de mulheres falando sobre o cinema político contemporâneo. E a gente está aqui para conversar sobre isso. O que a gente ficou se perguntando é por que a gente precisa dessa palavra mulheres? Por que mulheres não podem falar sobre cinema político contemporâneo sem que a gente tenha que colocar como título da mesa essa palavra que, na verdade, faz todo sentido, porque a gente está fazendo aqui uma colocação política de que é importante que a gente fale sobre cinema, do nosso ponto de vista, evidentemente é sempre um ponto de vista feminino, porque nós somos mulheres, mas o quanto que isso não revela um tipo de afirmação que a gente ainda precisa fazer. E a gente precisa fazer justamente porque a gente está trabalhando com números assim, como essa pesquisa da Ancine de 2016, que não mudou muito de lá para cá. Aliás, a gente tem hoje um processo de desmonte das políticas culturais, aliás, de todas as políticas, enfim, do qual o cinema também faz parte. Então, assim, é uma mesa afirmativa, a gente está aqui para falar sobre representatividade, sim, não apenas das mulheres que dirigem e que fazem roteiro, mas também das outras profissionais do cinema. Mas, de algum modo, esse título nos incomoda, mas nos incomoda nesse lugar. Assim. Seria muito mais legal que a gente pudesse vir aqui bater um papo sobre cinema e, evidentemente, do nosso ponto de vista, assim como quando se compõe uma mesa de homens, a gente não fala a visão do homem sobre o cinema político contemporâneo. Então, assim, é só uma observação sobre uma necessidade ainda, mas uma necessidade, enfim, da qual a gente está aqui para conversar sobre. É muito louco, porque quando é uma mesa composta só de homens, o olhar vira universal, né? Então, estou falando sobre cinema, mas ninguém realmente destaca o fato de que a maioria dos filmes que a gente vê, séries, novelas e tudo mais, é sempre o olhar do homem branco. E é muito louco como a gente precisa o tempo inteiro ficar afirmando isso e ficar marcando isso. Por exemplo, agora em Gramado, que é um dos maiores festivais do país, acabou de ser divulgada a lista de seleção e na mostra competitiva não tem nenhum filme dirigido por mulher. Será que é porque não tem filmes bons, né? Acabou de acabar a Mostra O Olhar de Cinema, na qual a Maíra fez parte, ganhou vários prêmios e tal. Todos os filmes premiados eram dirigidos por mulheres. E não era um festival de cinema de mulher, era um festival de cinema... Não, é um festival de cinema também bastante conhecido, na qual o júri, o público e tudo mais achou que os melhores filmes eram aqueles que estavam sendo feitos por mulheres, estavam sendo trazidos por mulheres, né? Esses olhares... que ainda é diferente, né? Porque ainda a norma ainda é o do homem branco, né? A maioria que a gente vê ainda é isso. Então é muito chocante assim ver uma lista de um festival e falar, gente, a gente ainda 2019, a gente ainda tendo que falar sobre isso, ainda tendo que, né, falar sobre essa questão e sim, e continua sendo relevante. Eu estava lembrando aqui que no meu filme a protagonista é uma mulher, é uma mãe que está migrando do conflito armado colombiano para o Brasil e encontra o pai das crianças, que estava dado como morto, vivendo numa das casas de palafita ali na fronteira. E teve uma sessão que eu participei com um debate, agora não lembro onde que foi, que um cara falou assim, eu não entendi por que o seu filme não tem personagem masculino. Aí eu falei, gente, mas que loucura, porque o pai é um homem, ele estava lá, ele é super importante na trama. O filho também é um menino, também é super importante, tá cheio, o presidente da ilha, tá cheio de personagens, só que a protagonista é uma mulher. E como que a pessoa nem percebeu os outros personagens secundários. Eu falei, então, é mais ou menos isso que a gente vive quando a gente vê a grande maioria, 80% dos filmes, que os protagonistas são homens, as mulheres estão ali só para ajudar
no arco narrativo do homem, né, de ou é a secretária, ou é a amante, ou é a mãe, ou é a esposa, ou é a filha, enfim, está sempre ali só com uma função que depende da transformação da jornada do herói ali do homem, que vai ser salva por ele, ou vai ser um presente, né, dado para ele. A gente está falando do teste de Bechdel, né, que a grande maioria dos filmes, os personagens femininos não têm nomes. Quando falam sobre os homens, não falam nem sobre outros assuntos que não sejam os homens. E qual que era outra coisa? E era isso, né? E que são escadinhas, né? Para a transformação deles. Então... Esse é um teste, esse se chama o teste de Bechdel, né? Que é e 80% dos filmes não passam nesse teste, assim, que é muito básico, assim, de que se tem personagens femininos com nome, se eles falam de outro assunto que não sejam os homens, e se eles têm vida própria que não seja relacionado à trajetória dos homens. Então é muito chocante mesmo, como uma coisa que a gente nem pensa, né? Eu nunca imaginei que alguém fosse ver meu filme e falar, nossa, mas não tem personagem masculino, porque a figura do pai ali, que, né, que tá escondido e que está ali, que é, né, um fantasma e tal, não sei o que, é super importante na narrativa toda do filme. E isso incomodou muito. Tem uma questão dos corpos também, isso foi uma coisa que... no meu filme também chamaram muita atenção, que a minha atriz, quando eu descrevi o personagem, era uma mulher indígena redonda, na década com os 40 anos. A Marleida, que é uma grande atriz colombiana, quando ela leu, ela engordou 12 quilos para vir para o callback. E eu falei, meu Deus, não precisa, tipo, isso daí não é uma coisa importante para a narrativa do filme, é só como eu imaginei o personagem. E ela ficou super feliz, eu falei assim, não, mas eu adoro esse corpo, é super legal, quero me mover assim e tal. E, enfim, ficou muito bom pro personagem, assim, ninguém imagina que isso foi um esforço de construção fictícia para construir o personagem, que ela não é assim, ela é super magra, não tem nada a ver com aquela pessoa, né? E como é bom ver um corpo fora desse estereótipo, né, masculino, de objetivização, não sei, mas assim, né, magro, enfim, branco e tal. E é uma coisa que também chama bastante atenção no debate, assim, de ter essa mulher que é mais redonda, né, que é normal, assim, super sexy, linda e tudo mais. O quanto que o nosso olhar fica condicionado a esse estereótipo de beleza, né, porque tudo que a gente consome é assim, né, a gente estava comentando também do Coisa Mais Linda, né, que a Netflix lançou recentemente para ser uma série feminista. Não sei se vocês chegaram a ver a ficha técnica também, só dirigida e escrita por homem. Então é óbvio que ia ser retratado daquela maneira, né, as mulheres. Eu acho que a gente está falando, o cinema, o audiovisual como um todo, tem essa responsabilidade de construir imaginários, de construir, de colocar no mundo modelos e o quão importante é a gente ter diversidade no nosso cinema e no nosso audiovisual, né, de maneira geral, assim. E a partir do momento em que esse cinema é feito por pessoas diversas, ele se transforma num cinema diverso, assim. E o que a gente vê não é isso. O que a gente vê é um cinema, apesar de movimentos diversos também, contemporâneos, de um cinema afirmativo e de brechas, vamos dizer assim, a partir das quais esses filmes foram produzidos nos últimos anos, o cinema majoritário é um cinema homogêneo, né? E essa ideia de um discurso único sobre o que é ser homem, sobre o que é ser mulher, sobre o que é ser criança, sobre o que é ser tudo, assim. E esse risco terrível, que é o risco da homogeneidade, que está dado por quem produz, né? Por quem tem a capacidade de produzir os filmes, né? Então, assim, é uma questão econômica e uma questão política muito, muito importante e muito fundamental, assim. Eu queria falar um pouco mais sobre isso, assim, sobre a importância da diversidade de quem faz cinema, né? Porque, puxando um pouco o gancho da literatura, numa palestra TED, a Chimamanda, que é uma autora nigeriana, comenta sobre o perigo da história única, né? Do olhar único sobre as realidades, né? Então, eu queria que vocês comentassem um pouco sobre a importância da diversidade nas telas e na produção, ou seja, que a gente tenha uma diversidade de corpos, de falas, de locais, enfim, de centralização mesmo da narrativa, tanto
dos filmes no seu lugar final, né? Então, das histórias ali retratadas, mas não só isso, né? Mas de quem está escrevendo, de quem está produzindo, de quem está fotografando, que a importância de ter representatividade da tela para fora e da tela para trás também, assim, né? Porque senão é isso, a mulher retratada pelo homem, que mulher é essa? O LGBTQI retratada pelo homem, né? Quem são essas pessoas assim? E a diferença de quando nós mulheres fazemos os nossos filmes, de quando nós LGBTQIs fazemos, de quando nós da periferia fazemos, enfim, sabe? Tem uma coisa que está bem comum no mercado agora, que todo mundo quer fazer uma Atlanta brasileira, só que aí você chega na produtora, só tem homens brancos escrevendo sobre. Não vai ter como você fazer uma Atlanta, porque a sala de roteiro de Atlanta é uma sala extremamente diversificada, assim. Tem mulheres negras, tem homens negros escrevendo, tem homens latinos escrevendo. Então, assim, se você tem um viés só, você não vai conseguir toda essa pluralidade que tem a série e como isso ganha de grandiosidade, assim. O exemplo que eu tenho disso é o peripatético mesmo, pensando nesse olhar, né, branco, masculino e tal. A gente tem uma cena em que um dos personagens, a gente faz uma ficção de como esse personagem morre, que ele morre por violência policial, e a gente faz uma morte como uma brincadeira de pega-pega, polícia e ladrão, e a criança, esse personagem, quando ele é morto, se joga ketchup nele. E aí uma das perguntas em Brasília foi: nossa, mas por que você fez essa morte assim e não fez um corpo mesmo e tal? A gente está cansado de ver corpos negros serem violentados. E quanto mais você coloca essas imagens em tela, mais comum fica. E aí, quando você vê realmente, aquilo passa desapercebido. Então, é uma responsabilidade nossa como criador de imagens, como retratar isso de uma maneira digna e de um outro viés, para causar reflexão e tal. E quando a gente pensa em cinema diverso, é isso. Você ter outras maneiras de contar coisas que já estão muito claras no nosso imaginário e que a gente acha que é o certo e talvez não seja. Então, por isso que é importante você ter fotógrafos, diretores de fotografia, a equipe técnica inteira, eu acho que ser diverso, porque o filme não é só da diretora, o filme não é só do roteirista. Você tem vários olhares, né? Como é que você pensa no cenário, como é que você está contando essa história. Então, é bem importante a diversidade estar do começo ao fim da produção, da cadeia e outra. Cinema dá dinheiro. Então, para quem você está pagando? Para quem você está distribuindo essa renda? Né? A gente tem uma coisa bem comum, que os maiores orçamentos não vão para filmes de pessoas negras. E como é que a gente está distribuindo essa renda? Assim, a gente fica muito com cinema guerrilha, né? E, para mim, cinema guerrilha não é por questão estética, é por imposição, assim. Eu tenho que fazer de alguma forma, mas a gente está cansado, a gente quer dinheiro. E tem dinheiro, assim, de alguma forma, né? Apesar de todo esse sucateamento e tal que está acontecendo, tem. E aí, como é que isso vai se reverter para a gente? E outra coisa que é super importante são esses espaços nos quais a gente conversa e nos quais a gente cria junto, assim. Os núcleos criativos de desenvolvimento de roteiro, por exemplo, eu participei de que era um núcleo criado com essa preocupação, assim. Então, tinham pessoas diversas no núcleo. E aí, uma das grandes discussões, quando a gente ia construir os personagens, era essa. Chegava e falava assim, eu quero fazer uma denúncia da situação da mulher e, portanto, eu vou fazer uma mulher que se ferra a vida inteira. E aí chegar o outro cara que está lá no movimento LGBTQI e falar, não, esse corpo, de novo, essa narrativa, de novo, eu quero um corpo liberto, alegre, feliz, não moralista, enfim, eu quero
criar um personagem assim. O meu cinema político é um cinema político de libertação. O meu cinema político é um cinema político de denúncia. O meu cinema político... Enfim, e como é que a gente constrói, voltando aqui um pouco para a temática da mesa, um cinema político e o que é um cinema político, né? Então, eu acho que, assim, para mim, o crescimento e o amadurecimento desse cinema contemporâneo, ele necessariamente passa por essas trocas e por essas escutas, porque senão a gente reproduz os mesmos personagens caminhando pelas mesmas trajetórias que a gente está super cansado de ver, né? E eu acho que a questão das afirmações essa questão é uma questão fundamental mesmo, assim, e ela impacta diretamente nos filmes que a gente faz, assim, acho que, só complementando aí o que você falou. Tem referências, né? Quantos filmes a gente vê, ou séries, né, de, por exemplo, classe média negra no Brasil? Né? No caso não tem, assim, né? Não tem referencial. Então, quando você vai se imaginar, onde que você se imagina? Se você a vida inteira sempre viu todos os personagens sendo serventes, né? Ou sendo servos, né? Onde que você vai se imaginar? Onde que você se projeta? Se mesmo numa cena, às vezes até de figuração, o professor, o juiz, sabe esses personagens todos? Quem que são? Que cor que tem, né? Que gênero que tem? Que imaginário que a gente está construindo para as pessoas, né? E para a população de modo geral. Acho super importante mesmo de ser debatido. Eu queria escutar um pouquinho mais, assim, acho que essa questão política acho que é bem importante. Assim, nossos 3 filmes tratam de questões muito, muito fortes, né? O meu é dessa guerra civil, bom, enfim, da guerra na Colômbia, né? E a situação de migração das famílias. A personagem principal é uma mãe. A violência está toda fora de quadro. Não tem uma violência em quadro, assim, é tudo você ouve por sons, você está o tempo inteiro imaginando, até porque a gente tem muitas dessas imagens e aquilo que a gente consegue imaginar é muito mais forte do que o que a gente consegue mostrar. Pessoal, nossa intervenção. E é um pouco a história dessas mulheres que têm que assumir a responsabilidade das escolhas também dos companheiros, né? Então o companheiro se envolve com a guerrilha, se envolve com um monte de coisa e tal, mas é ela que tem que ali manter a casa de uma certa maneira, ela que sobrevive à questão da guerra de uma certa maneira, que tem que migrar, né, que tem que dar uma infância digna para os filhos, né, e tudo mais. Então tem esse olhar daqueles que ficam, né, numa guerra, que muitas vezes, quando você faz... Eu ganhei um prêmio de melhor filme de guerra na França. Eu não imaginava que meu filme era um filme de guerra. E foi muito louco, porque não tem uma cena de guerra, de verdade. Não tem um tiroteio, uma bomba explodindo, não tem nada disso. E a gente ganhou um filme de melhor filme de guerra. E eu falei, cara, que louco. E aí alguém me chamou a atenção, falou, porque a mulher, você fez você retratou o lugar da mulher, que é quem fica, né, muitas vezes. Muitas vezes, né, não necessariamente, mas assim, muitas vezes não é quem está lá na linha de frente, né. Aí eu sei que o cinema de você, né, o seu filme tem muito a ver com As Mães de Maio, né, e também essa questão, né, de quem perde seus filhos nesses conflitos da polícia, né, no caso do PCC e tudo mais, e o seu também tem uma questão política relacionada à política de drogas, né, ao crack, né, foi filmado com ela estava grávida, não era uma mãe também? Não, né, uma mulher na Cracolândia, né. O meu filme também foi um desafio enorme, porque eu queria fazer um filme com pessoas que usam crack, justamente porque eu acho que são pessoas retratadas de uma maneira terrível e que retira delas toda a humanidade, e sempre numa repetição de estereótipos, as pessoas embrulhadas em cobertores e que você mal vê a cara, ou com aquele blur no rosto, sem identidade, sem subjetividade, sem trajetória, sem desejo que não seja o consumo do crack, enfim. Como é que você trabalha a construção desses personagens, né? E aí eu fiz isso a partir de uma pesquisa intensa, passei 2 anos no universo da Cracolândia em São Paulo, conhecendo pessoas, me relacionando com elas, entendendo o ponto de vista delas sobre as coisas e o que de fato interessava para elas. Quando eu, por fim, consegui o dinheiro para filmar,
eles tinham se mudado para um hotel que era parte de um projeto de redução de danos, chamado de Braços Abertos, em São Paulo. E eu fui com eles para o hotel do Haddad, sim. E eu fui com eles para o hotel e fui filmar, acabei filmando essa experiência que durou pouquíssimo tempo, 6 meses, assim, um pouco mais que isso, de uma experiência na vida deles que foi o tempo em que eles tiveram casa, né? Eles eram pessoas que até então não tinham casa, estavam morando nas ruas e tal. E aí eu fiquei lá 6 meses, de agosto até o fim do ano, quando o Haddad perdeu as eleições e o projeto foi desativado, descontinuado, e tentando ouvir o que era a vida ali. E aí o filme, assim como você fez um filme de guerra sem saber que você estava fazendo um filme de guerra, eu fiz um filme de amor sem saber que eu estava fazendo um filme de amor. Assim, eu descobri que as relações e os afetos e os vínculos e a vida, o apego à vida, era o que de fato interessava aquelas pessoas e era sobre isso que elas queriam falar. O crack está presente, ele faz parte da vida, ele está ali. Eles estão num ambiente de cuidado, que também está no filme, mas o tema do filme não é nem o projeto social, não é um filme sobre o projeto social, e nem o crack, nem o vício, nem o apego à vida e as pessoas como sujeitos das suas próprias histórias, assim. Coisa que eu só consegui construir porque eu tive um tempo grande de imersão e uma escuta enorme para poder compartilhar com aquelas pessoas aquilo que para elas interessava. Então é um cinema político feito de um ponto de vista, evidentemente, de uma mulher de classe média não periférica, mas comprometido eticamente e politicamente com uma parcela da sociedade que está excluída de todos os direitos, praticamente. Assim. Então, é um outro lugar a partir do qual se pode fazer um cinema político também. É isso. O Peripatético conta a trajetória de 3 jovens saindo da adolescência, entrando na vida adulta. E cada um tem uma questão. Uma quer passar na USP, em medicina, uma quer arrumar o primeiro emprego e o outro não quer fazer nada porque, aliás, acabou de sair da escola, eu não quero pensar nisso nesse momento, né? O que eu vou fazer? E se quando você é um jovem branco de classe média alta, você pode ter o seu ano sabático, né? A gente não tem esse tempo. E todas as questões, como querer tudo isso e ser um jovem negro dentro da periferia e com um pano de fundo os ataques do PCC em 2006, quando a polícia revidou nas periferias, né? Tem-se um dado que morreu mais gente em uma semana do que morreu em toda a ditadura militar. E ninguém foi preso, ninguém foi condenado com essas mortes. A ordem era para que se matasse pretos e pardos, quem estivesse na rua. E o filme é um pouco disso, e é um pouco como é que a gente fala dessa violência, mas também fala desse nosso desejo de viver e de falar de quem a gente é. A personagem principal vem sempre com referências pop, assim, a personagem que a gente fala, ela gosta de Nina Simone, ela gosta de Beyoncé também. Por que a gente nunca viu isso no cinema falando da gente, né? Como a gente é plural, como a gente gosta de muita coisa. E o Peri é isso, é da nossa vontade como jovens periféricos que viveu tudo isso. Como é que a gente quer ser retratado, como é que a gente quer ser visto. Assim, eu nunca me vi no cinema. Então, agora que eu posso fazer, como é que eu quero me ver de alguma maneira, né? O meu primeiro público é sempre meus primos, assim. Eu faço um corte de um filme, eu boto pra eles e tal, eles falam se tá bom, se não tá e tal. É o meu primeiro público e eu quero que eles se sintam representados, sabe? Todos os meus filmes não é cinema hiperarte. Eu quero comunicar com o máximo de pessoas o possível. Então, eu quero que a minha mãe entenda, e, sei lá, minha mãe fez até a 4ª série. Eu quero que meu pai entenda. Eu quero que as pessoas da região onde a gente filmou entendam aquele filme e se sinta representado e que
leve essa discussão para casa e para algum ambiente. Assim, eu acho que é essa a minha vontade como cineasta e é o que eu tento fazer com os meus filmes. Eu acho que funciona. Alguém tem alguma pergunta? Quer fazer alguma pergunta? Bom, eu queria... Tem alguém? Manda ver. Quer o microfone? Olha que legal. Queria saber, eu não sei se tem a ver com o tema da mesa, mas eu queria que vocês falassem um pouco sobre a trajetória de vocês no cinema, assim. Porque se a evolução humana ela não é linear, das mulheres, ela não é mesmo, assim, tipo, para a mulher produzir, ela tem que passar por um caminho de autoconhecimento, depois ela tem que provar para todo mundo que ela consegue. E é isso, assim. Enfim, eu vejo meus amigos produzindo roteiros o tempo todo, assim. E a gente fica, tipo, meses fazendo uma coisa. É isso. Eu entrei no cinema muito sem querer, assim. Eu participava de um grupo de literatura e teatro que chama Os Mesquiteiros. E teve uma aula de 12 semanas do Instituto Criar, dentro de escolas públicas, sobre introduzir o audiovisual. E eu fiz esse curso, me apaixonei, e eu falei, é isso que eu quero fazer. Assim, eu acho que se eu não enxergaria o cinema como possibilidade de se fazer, né? E aí, quando eu entrei, eu vi o quão era difícil. Eu sou montadora, então eu fiquei muito tempo fazendo publicidade, montando publicidade. E fazendo meus filmes em paralelo, assim. Então sempre tive um emprego e meio que fazendo aquilo como hobby, talvez. Não é hobby, mas como se fosse, né? Porque não era a minha renda, né? Ainda não é, na real. Mas eu acho que é isso. Como mulher preta, periférica e tal, pensar no cinema como emprego e fonte de renda é extremamente difícil. Como é que eu vou viver disso, né? Então sempre pensando nos meus amigos, e a gente sempre tem um emprego X e faz cinema por alguma questão. As coisas estão mudando. Sei lá, faz uns 8 meses que eu não trabalho mais em agência de publicidade, estou só dirigindo publicidade, mas só estou dirigindo e fazendo meus projetos. Mas é um caminho que é longo, assim, faz 7 anos que eu estou no mercado. Se eu pensar, tem muito boy que sai da faculdade e vai para uma produtora grande, vai ser diretor, né? É um processo que é mais demorado e, sei lá, é acreditar muito, cara, de achar que um dia vai. Todo ano você fala, não, ano que vem vai. E aí demorou-se 7 anos para acontecer para mim. Mas eu sempre falo para uma turma nova que não compare trajetórias, principalmente no cinema. Da ansiedade, eu acho. É diferente, mas é sempre difícil. Mas não compare com os outros, assim. Pode ser que seja mais rápido, pode ser que seja mais devagar, mas vai indo, assim. Não sei se eu respondi. Eu queria só fazer uma coisa que provavelmente a Jéssica é a primeira mulher negra na publicidade brasileira, dirigindo publicidade brasileira, o que é uma conquista, né, apesar desse coletivo, né, que você comentou, assim, né, é uma conquista absurda, porque se for pensar, inclusive nas publicidades, como é que esses corpos são retratados, né? Então, se a gente tem visto agora um pouco de mais diversidade, né, e, enfim, outros olhares, é porque também tem acontecido infiltrações nesses lugares também, que eu também acho importante de se infiltrar e de desconstruir o olhar de alguma maneira. A minha trajetória, eu
também fazia parte de um grupo de teatro quando eu era adolescente, chamado Paideia, que ficava na periferia da Zona Sul, perto ali do Capão Redondo. E eu sempre trazia muitas referências de cinema para os exercícios que a gente fazia, tal, porque eu moro ali na Bela Vista, perto dos cinemas e tudo mais. Sou de classe média, mas enfim, fazia parte desse grupo de teatro que era periférico, era de diversos lugares. E aí um amigo meu me chamou, porque ia ter uma oficina aqui no Fórum. Era a primeira oficina aqui no Fórum. Eu fui aluna da primeiríssima oficina aqui no Fórum. Não sei se vocês conhecem, é uma oficina que já tem, acho que hoje, esse ano faz 18 anos, lá na Monte Azul. E aí ele me ligou e falou assim, você sempre fica falando de cinema, aí me fala uma sinopse que eu vou te escrever aqui. Tipo, o tema era bairro, alguma coisa assim. Daí eu falei uma sinopse, aí foi selecionada, eu fui lá fazer esse curta. Então foi a primeira vez que eu peguei, assim, fora imagens de casa, sabe, assim, mas foi a primeira vez que eu pensei em uma narrativa, que tive aula de roteiro, de montagem, de não sei o quê. E eu devia ter uns 15, 16 anos, mais ou menos, e a gente fez uma exibição depois dos filmes na comunidade, a céu aberto. E pra mim foi muito forte aquilo, porque a mãe da menina que eu tinha representado no curtinho, ela veio falar comigo, ela falou, nunca pensei que eu pudesse ser herói. Nunca imaginei que eu pudesse ser um herói, o herói do filme. Aí eu falei, caralho, tipo, esse troço aqui é poderoso, assim, como ferramenta social, né? Se mexe com a autoestima de alguém, é uma coisa muito forte, né? Acho que foi ali que meio que me picou, assim, a abelha do cinema, de alguma maneira. Aí de lá pra cá, enfim, minha trajetória é bem autônoma, assim, eu fui morar na Índia, fui fazer um monte de coisa, fui tirar meu ano sabático como classe média. Não tinha dinheiro para ir para a Europa, eu fui para a Índia, que era mais barato. Mas enfim, eu fazia dança clássica indiana também. Não, tudo de bom. Tudo de ótimo. E aí, quando eu voltei para o Brasil, vários atores, amigos meus, me perguntavam como é que era na Índia, se dava para ir para lá para fazer cinema, porque lá é uma das maiores indústrias de cinema do mundo, né? Então eu fui para lá fazer um curso de cinema, trabalhar no hospitalzinho, fazer trabalho voluntário, enfim, fiquei lá um tempo. E aí, quando eu voltei, eu ouvi esse daí, eu falei, nossa, porque eu fiz até um curta quando eu estava lá e eu queria muito voltar e compartilhar algumas coisas que eu tinha vivido e tal. E aí eu resolvi escrever esse filme que chama Bollywood Dream, o sonho bollywoodiano, que é a história de 3 atrizes brasileiras que estão cansadas de ser exploradas na mídia brasileira, o corpo delas, e vão para a Índia achando que vão fazer um cinema mais filosófico, espiritual, e acabam de novo recebendo os biquínis para dançar nos filmes de Bollywood. É um road movie, hiper baixo orçamento. Eu fiz ele pegando dinheiro emprestado no banco, não recomendo, porque eu fiquei 10 anos pagando esse empréstimo de volta, com juros de 8,9% ao mês. Eu estava já com o roteiro... não consigo te ver, vou levantar porque senão não consigo te ver. Você vai sumindo. Eu estava já com uma versão do roteiro, eu encontrei um produtor indiano na mostra de cinema indiano na Cinemateca Brasileira e fui lá bater papo com ele, mostrei o roteiro. Ele tinha uma certa infraestrutura no sul da Índia, tinha apartamentos, estúdios, equipe e tal, mas não tinha dinheiro mesmo para bancar. Aí eu estava no caixa eletrônica, tinha uma propaganda assim no caixa eletrônico, dizendo que eu tinha crédito automático, sabe? Para comprar um carro. Você tem um crédito automático para comprar um carro. Aí eu fui até a gerente e falei, eu preciso mostrar que eu comprei um carro? Era, sei lá, 20 mil reais, uma coisa assim. Ela, não precisa mostrar nada, é só você apertar lá e tal, tá automático, não tem problema. Aí eu fui lá, apertei e caiu os 20 mil reais na minha conta. E aí, naquela época, o dólar estava baixo, acho que era 1,30, uma coisa assim. Aí eu troquei por dólar, comprei as passagens aéreas das meninas e fui com esses saudades. E fui com esse dinheiro filmar lá. Então, com essa pequena infraestrutura que eu tinha lá desse produtor indiano, que era super pouca, eu tinha 3 assistentes, equipe técnica, enfim, uma iluminação, assim, coisas de equipamento. E é um road movie. Aí eu fiz a câmera, produzi, fiz tudo. E esse filme a gente lançou há 10 anos atrás, na Mostra de Cinema de São Paulo. Depois rodou vários festivais também. E foi um pouco assim, acho que eu me lancei na área, de uma certa maneira. Eu tinha feito filosofia, né, um semestre de filosofia na USP, tinha entrado em greve. Aí eu voltei, depois de filmar meu filme, eu tinha sido jubilada, então eu nunca consegui acabar a faculdade. Aí eu comecei a trabalhar como roteirista. Enfim, trabalhei para várias pessoas, de Walter Salles, a Sérgio Machado, a Heloísa Passos, fiz série para HBO, para GNT, para um monte de lugar, Sesc TV, não sei o quê.
E aí, enquanto eu trabalhava como roteirista, eu ia escrevendo meu próprio roteiro para poder dirigir, que é o que eu sempre quis fazer. E aí demorou, o Los Silêncios demorou... Eu comecei a escrever no comecinho de 2010, depois de ter lançado o Bollywood Dream, e a gente foi filmar em 2017. Então demorou 7 anos para poder conseguir filmar, muito por causa do financiamento mesmo, porque a gente mandou para 37 editais, dos quais a gente ganhou 6. Então isso assim, de realmente reescrever o projeto e mandar de novo, reescrever o projeto e mandar... Assim, é realmente um trabalho de muitos anos e muita persistência. Nesses anos, o filme cresceu muito. Eu entrevistei mais de 80 famílias colombianas vivendo no Brasil e na fronteira. Então isso também, né, deu um tempo de maturação muito forte para o filme. Acho que seria... No final ficou muito melhor o filme eu ter filmado quando eu filmei do que se eu tivesse filmado muito antes. Tive um filho no meio, então minha personagem, que era mãe, mudou completamente. Eu consegui achar a locação exatamente que eu queria, aí eu voltei e reescrevi totalmente o roteiro, depois de encontrar a Ilha da Fantasia, que fica ali na fronteira entre o Brasil, a Colômbia e o Peru, que foi onde a gente filmou. Aí eu reescrevi completamente o roteiro para poder rodar. Então, é uma trajetória, assim, enfim, de muito tempo mesmo, de maturação, de escrever, de mandar para edital. Acho que é uma coisa importante da gente falar que, pelo menos o meu filme, esse segundo, né, o primeiro foi todo feito com dinheiro do bolso, e eu fiquei realmente 10 anos pagando lá as parcelas, e só consegui pagar porque a Dilma baixou os juros, lembra de 2010, que ela baixou dos bancos públicos? Aí eu saí correndo na caixa, peguei o dinheiro e paguei o Itaú, porque senão eu ia estar até hoje pagando aqueles juros que não acabava nunca. Coitado, acho que é por isso até que ela levou o golpe, né? Foi mexer com o juro dos bancos e, enfim. Esqueci o que eu estava falando. Enfim, desses anos todos... da questão das verbas públicas, que é uma coisa que acho que é importante, não sei se todo mundo sabe como que... Acho que esses filmes tudo surgem também porque começaram as políticas públicas, o FSA, que é o Fundo Setorial do Audiovisual, do qual todo o ingresso de cinema que você compra, uma porcentagem vai para esse fundo. E as empresas de telecomunicação, de televisão, celular, via audio, não sei o quê, também pagam uma taxa para esse fundo. E aí esse fundo ficou bilionário. É o mesmo sistema da França, que foi feito durante a era, né, Lula-Dilma. E aí aumentou muito quando eles conseguiram fazer com que as empresas de telecomunicação, que também passam ao audiovisual, pudessem pagar esse imposto para desenvolver a indústria nacional. E aí você manda os projetos, tem as seleções, é que nem passar na FUVEST, toda hora. Tipo, você tem que ficar aquela competição de 200 projetos para cada um aprovado, né? Uma coisa assim, as porcentagens são absurdas. Mas, enfim, qualquer pessoa com CNPJ pode mandar, e tem vários tipos de linha. E isso é o que permite, de alguma maneira, que a gente tenha certa liberdade e condições de fazer os filmes, de poder sobreviver disso, né? De pagar a escola do filho, etc. e tal, através do cinema. E essas políticas públicas estão todas ameaçadas de estar congelado, né? Até agora, nesse ano... Falaram que voltou, mas ainda não estão sendo assinados os contratos, enfim, estão realmente desmontando, de uma certa maneira, essa política pública. E tem mais uma que também foi muito importante, que é a Lei 12.850, que foi feita há uns 2 anos atrás, né? Que é de que todo canal de TV tem que comprar, são 12 horas semanais, eu acho que ou é 12 minutos, eu não lembro direito, mas tem uma porcentagem, tem uns 4 anos, né? Enfim, que todo canal de TV privado tem que comprar, canal de TV privado, digamos assim, internacional, tem que comprar conteúdo de empresas brasileiras independentes. Isso fez com que a gente gerasse todo um mercado de séries. Então, hoje, muita gente trabalha em séries. E deu tão certo isso que foi uma briga, assim, Sky não queria, todas essas grandes incorporadoras não queriam que passasse essa lei, que aqui é mínima, assim, na Canadá, França, Europa, tudo, é tipo 50% tem que ser de conteúdo nacional. Aqui era tipo 12%, acho que era 12%, se não me engano. Isso gerou todo um mercado e toda uma possibilidade de existência, né, de produção e tudo mais das séries brasileiras. Então esse boom que a gente está vendo de filmes premiados no mundo inteiro, de séries que também estão sendo premiadas, que também, né, estão falando a nossa língua, estão representando as nossas questões e tudo mais, é graças a essas políticas públicas do governo anterior que agora estão correndo sérios riscos de serem desmanteladas. Eu não vou falar da minha trajetória inteira,
Mas eu acho que só vou pegar um finalzinho aqui da fala da Bia, que é essa loucura que é você participar desses editais e desses concursos, né, públicos para você ganhar uma grana para fazer um filme, assim. E como mulher, eu co-dirigi 3 filmes, antes desse filme que eu dirigi sozinha, eu co-dirigi 3 filmes com homens. Na verdade, 4. 3 longas e um telefilme ficção. 3 documentários e um telefilme ficção. 3 deles foram co-dirigidos com o mesmo cara, um amigo, um parceiro de trabalho. Chegou um momento em que a Ancine deu pontos para os diretores. A gente tem um ponto que é quanto que a gente pode pedir. Isso faz parte da nota que o nosso projeto tira, vamos dizer assim, a pontuação que você tem. Se seu filme foi lançado comercialmente, não foi, quanto ele fez de público, foi para festivais, ganhou prêmio, não ganhou prêmio. Eu não sei qual foi a aritmética, mas o cara tem um ponto a mais do que eu. E a gente tem exatamente os mesmos filmes. Então, assim, isso é só um exemplo do como é difícil ser mulher nesse ambiente. Estou falando de uma trajetória idêntica, né? Nem estou falando do cara de outra história. É a mesma história que a minha. E aí eu acho que, sim, você falou das ansiedades e tal. E o que eu sinto, é que a gente é um processo de fortalecimento contínuo, pessoal e coletivo, a coisa da troca com as mulheres e de estar perto, de falar sobre isso, de conversar com outras diretoras, roteiristas, fotógrafas, enfim, diretoras de arte, etc. Porque a gente está o tempo inteiro sendo diminuída, sim, no processo de trabalho. É um universo extremamente machista. O cinema é um ambiente hierárquico pra caramba, entendeu? E tudo que, assim, o sistema, vamos dizer assim, puder fazer para te diminuir, ele vai fazendo mesmo, assim. Se você não tiver parceiros, se você não tiver aliados e se você não tiver nessa construção de uma autoestima que não é só uma autoestima que tem a ver com o corpo e com as personagens que a gente constrói, com o modelo de beleza, tal. Uma autoestima intelectual mesmo e uma autoestima de você se colocar como pessoa forte nesse universo de dizer não, de dizer sim, de dizer você está me pagando muito pouco. Se fosse um cara, você pagava muito mais, entendeu? Assim, então todo esse processo de atuação política dentro desse ambiente, ele é fundamental para o seu crescimento, ou foi fundamental para o meu crescimento, e ainda e eu ainda me debato o tempo inteiro com essas questões, de como é que a gente se coloca mesmo, assim, sabe? E eu, de fato, acho que é muito difícil fazer isso sozinha, sabe? Assim, conforme a gente se encontra, conforme a gente se coloca, conforme a gente se une nesse processo, a gente fica muito, muito mais forte. O resto é isso, como disse a Jéssica, cada um tem sua trajetória. Eu estudei antropologia, comecei fazendo documentários, pesquisa para longa, virei roteirista de longa, mas isso aí, é assim, cada um tem a sua. A questão é como é que as políticas públicas estão ou não estão colocadas, como você tem ou não tem acesso a elas e que tipo de negociação você faz com uma pessoa que te emprega, que te dá um trabalho e quais são os direitos que você tem. Por exemplo, a Associação dos Roteiristas, que é a ABRA, é uma associação super importante nesse sentido. Tem uma tabela, tem um contrato padrão, quer dizer, como é que você vai se colocando nesse universo, sabe? Eu responderia a sua pergunta dizendo que sozinha é muito difícil, assim. É encontrando parceiros, é se fortalecendo nesse lugar. Tem uma coisa clássica, assim, entre as roteiristas, né, de combinar, porque normalmente quando chamam a gente para um trabalho, falam, quanto você está pensando em ganhar, né, quanto você gostaria? E hoje em dia a resposta padrão é o mesmo que os homens. E imagino que quando é negro é o mesmo que os homens brancos, né, porque, assim, numa sala de roteiro ou numa série, é muito comum você ver as mulheres ganhando menos do que os homens, fazendo exatamente a mesma função, às vezes fazendo até mais. E também era muito comum, acho que isso já está começando a rolar um constrangimento, mas de você ir fazer pitching, que é apresentar o seu projeto numa bancada só de homem branco. Então, o meu filme, que era toda essa história dessa mãe, não sei o que, eu não sei quantos pitchings eu fiz só para homem branco, assim, tentando convencer de que essa é uma história relevante de ser contada. Outra coisa, não tem nenhuma seguro social, a gente é tudo freelancer, né? Então a gente não tem nem seguro maternidade, nem de desemprego, nada disso, porque a gente não tem aqui um sistema para esses trabalhos que são temporários, né? Então isso também é uma coisa, muitas mulheres, quando têm filhos, tal, desistem, param de fazer. São jornadas
que normalmente são de 12 horas por dia num set de filmagem, e normalmente são 6 dias de semana para um de descanso, quando é um longa, né? Quando é série, aí são 5-2. Mas é normal ser 12 horas por dia e às vezes chega até 16. E aí é bem difícil, assim, para quem tem família e tudo mais. É um sistema pensado por homens mesmo. Só falar uma coisa, passar em festivais, em editar, principalmente festivais, eu acho que se não fosse o Peripatético ter passado em Brasília e nos outros festivais e ter ganhado muito prêmio, eu provavelmente não teria largado a agência e recebido um convite de uma produtora grande para ser diretora de lá. Então, os festivais têm quase que uma obrigação, mas é o que acontece, que os filmes passam a existir depois que passa em festival tal. Então, você também passa a existir para o mercado e tal. Então, acho que a curadoria tem um papel muito importante. Então, ter uma curadoria também diversificada possibilita que novas narrativas e que novos olhares sejam vistos pelas pessoas e que novos filmes existam. As críticas também. Quase não existe crítica mulher. Assim, quer dizer, existem, mas quase não são publicadas. Os grandes jornais, quando você vai ver, é tudo homem branco também fazendo crítica de filme. É muito raro ter uma outra mulher, assim. Então isso também é toda uma cadeia, né, que é importante para as coisas poderem, né, avançar e o debate público poder existir. Né? O que mais quer falar, quer perguntar? Vocês estão me ouvindo? Então, a minha pergunta ela vai mais no sentido, como vocês falaram em todas as suas falas, o cinema ele é excludente para diversos públicos, para diversas intersecções, para mulheres, LGBTs, negros, enfim. Mas eu fico pensando, enfim, eu não sou do audiovisual, minha pegada é a escrita, é a poesia, mas pensando na perspectiva de se autonomizar, para a gente não ficar refém desse sistema, isso tanto na literatura quanto no audiovisual, como a gente consegue empoderar, eu acho que a palavra seria essa, enfim, a galera, os adolescentes que estão na periferia e que não entendem, de repente são futuros, sabe, produtores de audiovisual, cineastas, mulheres, LGBTs, que estão dentro de escolas públicas, que são cada vez mais sucateadas, precarizadas, que fazem com que essas pessoas não entendam que podem produzir intelectualidade, produzir cinema, né? E eu acho que projetos dentro desses territórios são fundamentais para a gente conseguir emancipar essa galera que sequer se vê na universidade, quiçá dentro do cinema, sabe? Isso é bem importante mesmo, essa intersecção entre educação e cinema, né? A gente tem... Desculpa, já passo. A gente tem um dado, assim, que a média de consumo brasileiro é de pelo menos 4 horas por dia de audiovisual. E a gente é analfabeto audiovisual. A maioria das pessoas nunca montou nada, né? Nunca mexeu de fato com a feitura dessa linguagem, que é uma linguagem diferente da linguagem escrita, na qual você pode manipular imensamente a subjetividade da pessoa que está assistindo. Dependendo da música que eu coloco com determinada cena, eu vou ter uma sensação. Dependendo do ângulo que eu coloco da câmera, eu vou ter outra sensação. Dependendo do texto que eu coloco... Enfim, tem toda uma gramática em termos de linguagem que, se a gente não estuda ela, a gente fica muito inocente, assim, muito à mercê daquilo que é mostrado, né? Então, não é à toa que no Brasil, na qual a maioria das escolas, né, não tem um programa, acho que a maioria mesmo, assim, né, não só públicas, né, não tem nenhuma ligação com a produção audiovisual, não é à toa que as pessoas acreditam tanto no telejornal, acreditam tanto nas fake news, nos vídeos que recebem, não sei o quê, porque aquelas montagens ali é tida como verdade. Meu filme foi lançado na França também, antes de ser lançado aqui, e eu fiquei chocada, porque eu não sabia, né, lá era tão forte essa ligação entre a educação e o audiovisual. A Secretaria de Educação, o Ministério da Educação, enfim, fez uma cartilha do meu filme, de 20 páginas, distribuiu para todas as escolas, para os professores levarem os alunos para assistir o filme na escola e depois ter os temas para serem debatidos na aula de espanhol, na aula de história, na aula de política, na aula de artes. Então, na França, a garotada sabe muito mais do meu filme do que aqui.
E aí, nos festivais, você tinha a crítica da juventude. Você tinha esse prêmio de melhor filme de guerra que eu ganhei foi justamente do júri, que era dos adolescentes de uma cidade. Eles deram como o melhor filme de guerra que eles viram no ano. Então, é incentivado também esse olhar crítico, de você assistir filmes e você fazer uma crítica do que está sendo falado, qual que é a conclusão, quem são os personagens, qual o gênero do personagem, qual a cor do personagem, qual que é o tema, qual que é a época em que isso passa, qual que é o país, qual que é a geopolítica do país. Enfim, 15 milhões de questões que você pode trazer a partir do assistir, né, e do assistir com olhar crítico. E eles têm esse programa que começa desde pequenininho, na qual eu acho que a cada 2 meses os professores levam as crianças para o cinema, porque inclusive é importante você ocupar esses lugares e saber que o cinema, o teatro, o museu, a praça são lugares de educação continuada, né? Que não é só na sala de aula que se aprende, né? Na cidade toda é pedagógica, né? Então eles levam os alunos desde pequenininho para o cinema a cada 2 meses, fazem exercícios depois com eles, os professores eles recebem uma formação sobre o cinema também, para poder fazer esses exercícios com eles. E, além disso, eles fazem curtas-metragens. Aí uma professora estava me contando de um exercício que ela fazia com os alunos, acho que deviam ter uns 12 anos, mais ou menos, que era pedir para eles se filmarem fazendo perguntas do tipo, sei lá, o que você mais gosta, de matéria você mais gosta, perguntas assim, do dia a dia deles. E aí ela foi para casa com aquele material e montou com as respostas erradas. Então perguntava, que matéria que você mais gosta? Matemática. Que matéria que você mais odeia? História. Aí ela montava com as respostas erradas e mostrou para eles. Aí as crianças assistindo falaram, não, mas eu não falei isso. Não, mas não... Aí depois de um tempinho, começaram a acreditar que tinham falado porque estavam vendo, respondendo aquelas perguntas assim. E aí ela parou e começou a mostrar o telejornal. E aí mostrou como que ela fez para montar e como que aquilo você pode manipular de uma maneira assim, imperceptível, né? Porque o leigo não percebe, mas que é muito potente, né? Então eles têm desde pequeno, eles têm esses exercícios que vão fazendo, desde o tipo, filme, sei lá, as estações na sua cidade, filme amizade, enfim, vão tendo exercícios, vão tendo depois montagens, e eles chegam a fazer os curtas-metragens, acho que em 2 momentos. Isso é currículo normal, assim, de qualquer escola pública, assim, não é nada especial. Enfim, e aí eu fiquei bem impressionada, assim, do nível de debate que também esses adolescentes tinham. Então, quando eu fui para lá, fiquei 3 semanas lá, fazendo debates com o público geral, e sempre vinha essa sessão também com os adolescentes, que foi bem forte, assim. Aqui a gente tentou fazer, a gente fez uma parceria com o Cinema Itaú para poder trazer as escolas. Vieram algumas, mas assim, por uma questão de não tinha transporte, não tinha não sei o quê, o professor tem que colocar, não é uma coisa que já está prevista no dia a dia, então perde um período, sei lá o quê, não sei o quê, acaba sendo mais complicado, porque ainda não tem essa prática, né? Mas eu acho super relevante e muito importante isso. Tanto para se ver como talvez essa profissão, ou como, mesmo se não tiver nada a ver com essa profissão, para você poder, da mesma maneira que a gente lê um livro com um olhar crítico, né? Da gente poder assistir qualquer conteúdo audiovisual de uma maneira crítica também. Quando eu penso nisso, em como a gente forma, eu penso muito em levar o filme e pensando nessa... E comparando com o Saraus, que aconteceu muito na periferia, foi meio que uma coisa meio que acabou nascendo como uma necessidade. Então eu acredito muito em levar o filme debaixo do braço e bater o Número e Série, que era um filme sobre escolas públicas, eu fiz muito isso. Batia nas escolas, tem um filme aqui, quero exibir, vamos lá. E faz debate com os alunos. E para eles é incrível, né? Porque eles estão vendo alguém da região deles que está fazendo cinema. E aí se cria-se uma possibilidade eu posso também fazer em algum dia, em algum momento. E pensando nisso também, se juntar com algumas organizações. Em São Paulo a gente tem a Afroeducação, que além de algumas coisas com o SESC, em algumas escolas, tem uma sessão comentada dentro do Itaú, dentro de um cinema, uma vez por mês, para falar sobre cinema negro e tal, e cinema negro contemporâneo, filmes de Salvida de Carolina, que nunca foi exibido em um cinema, teve a possibilidade de ser exibido num cinema grande graças a isso, e o debate que isso surgiu, assim. Eu acho que é uma questão de também cobrar essas grandes produções que estão gastando dinheiro adoidado, mas porque precisa mesmo,
Mas como é que você devolve isso, né? Cobrar desses produtores aí. Como é que eu posso devolver isso para a população? Eu acho que dá para aprender um pouquinho com a gente. Leva debaixo do braço. E eu acho que, assim, cobrar políticas públicas de distribuição, né? A pensar com as distribuidoras, como é o caso do Sessão Vitrine, que é esse espaço mais democrático e que vai para mais lugares, realmente, assim. Mas também eu acho que a gente pensar que a gente está vivendo um momento muito crítico do nosso cenário político e que nós aqui, como cineastas, também temos que pensar uma distribuição de guerrilha nesse sentido, sabe? Eu acho muito importante, e eu tenho conversado com vários colegas assim nesse sentido, da gente se articular para levar o filme onde ele não chega, né? A gente tem algumas plataformas que ajudam a gente a fazer isso, mas tem uma articulação nossa mesmo, política, disso que a Jéssica está falando, de botar o filme embaixo do braço e ir. Mas tentar fazer isso de uma forma mais articulada, que eu acho que é um desafio que se coloca cada vez mais para a gente, porque eu acho que a gente está perdendo espaços e está perdendo a possibilidade de viver numa sociedade democrática. Quer dizer, a gente está ameaçado o tempo inteiro. Então, como é que a gente reage como cineasta a isso? E aí, sim, aí eu acho que a gente reage de novo junto, pensando, criando, cobrando política pública, mas também fazendo a gente uma ação de guerrilha mesmo, de distribuição e de realização, oficinas, etc. Que eu acho que, enfim... Estamos vivendo um momento histórico muito particular e não dá para a gente agir como a gente agia há alguns anos atrás, entendeu? É uma mudança de paradigma mesmo. Eu gostaria que vocês comentassem duas coisas. Primeiro, assim, no momento, que é o que a Maíra está falando, assim, né? Bia também falou, Jéssica, enfim, todo mundo comentou muito sobre esse momento que a gente está vivendo hoje, né? Em que uma parcela significativa da população vê nos artistas, né, inimigos públicos ou aproveitadores do dinheiro público. Então, como é produzir, pensar, criar, dirigir, escrever, etc., produzir filmes num ambiente como esse, e que vocês comentassem sobre os próximos projetos que vocês têm em mente. A Bia acabou de ganhar um edital para filmar o terceiro longa. A Maíra, enfim, em breve estreia na Sessão Vitrine o Diz a Ela, mas devem ter outros projetos. Jéssica, até pensando nesse viés da publicidade, que é também responsável por uma produção audiovisual significativa, né? E até no que a Maíra comentou, das pessoas se verem ali na tela, a importância nesse sentido. Enfim. Pensando no atual política, pra mim eu acho que é muito frustrante mesmo, assim. Porque eu falo, caraca, quando eu cheguei na festa, acabou, como é que faz? E tal. A gente está procurando, de verdade, assim, pensando em cinema, procurando maneiras de como se fazer isso, assim. Eu tô com 2 projetos, um curta novo, um curta e um longa, mas que estão no papel e mandando para os pequenos editais que estão sobrando aí. Um é uma ficção científica, o outro falar sobre afetos, como falar da solidão da mulher negra, mas como o afeto entre nós supre essa solidão de alguma forma. Né? Eu acho que a gente precisa falar de afeto. Eu acho que em tempos assim a gente precisa falar de amor também, né? E como a gente se eu acho o jeito que a gente se cura é uma coisa tão poderosa que eu falei, a gente precisa falar disso. A gente não falou disso e não tem filme sobre isso. É uma coisa que eu quero muito fazer. Mas é uma coisa que eu também quero fazer com dinheiro, porque quem vai estar produzindo isso comigo é uma galera que também não tem acesso. E aí eu fico nesse paradigma há muito tempo, assim. A publicidade, é muito chato falar isso, mas em tempos de crise é quem mais ganha, assim. Mas tem essa questão de a publicidade também prefere homens brancos para se fazerem. Eu não vou. Vai ser muito difícil eu fazer um filme de carro, que é o que vai mais dar dinheiro, que dá mais grana. Eu vou ficar com um filme de beleza ou filme que tenha família e não, porque eu sou mulher e eu sei esse olhar sensível, assim. Gente, eu perdi um comercial de cerveja porque eu era mulher. E aí, né, mulher não bebe cerveja.
né? É muito louco isso, mas tem esse lance também dentro da publicidade. Mas para mim a publicidade tá um pouquinho mais esperançosa que o cinema, assim, é muito louco pensar nisso, assim. Mas é meu sustento, assim, não é uma questão de dar aquele prazer. E eu acho bacana, porque você exercita sempre a questão de filmar, é um jeito de você filmar sempre. Mas não é aquele viés artístico, você tem um dono, né? O dono é a marca, né? Você dá o seu jeito ali, mas não é 100% seu. Mas é isso, assim, eu tô meio tentando encontrar forças para continuar produzindo, assim. Eu realmente não tenho essa resposta, não. Queria ter, nesse momento, eu não tenho, não, assim, porque meu caso específico, eu tô muito começando no cinema agora, me descobriram agora, assim, querendo ou não. E aí, como é que fica, né? Não sei te falar como, mas a gente tá tentando. Se alguém tiver dinheiro aí, por favor. Eu acho que uma coisa, assim, Não, realmente é muito louco, né? Você faz o seu trabalho, trabalha não sei quantos anos, 16 horas por dia, sei lá quanta... E te veem como criminosos, né? Como, tipo, nossa, meu Deus, a pessoa usou um recurso que é um imposto que só existe na área por causa da área. Eu vou levantar porque são pessoal que não vê. Que só existe porque são feitos filmes e porque são... Né, só existe... O dinheiro que a gente usa é um dinheiro que é gerado pela própria área, não é um imposto de renda de ninguém. É um imposto que vem da venda do filme para os canais de televisão, para os canais de celular, etc. e tal. E para os ingressos de cinema, né? E aí você é visto como criminoso, porque você está fazendo isso de uma maneira que todo mundo receba o piso salarial, que os sindicatos estão todos satisfeitos, uma maneira mínima para a pessoa poder coexistir, né? Entre um filme e outro, né? E durante as filmagens. Eu acho que a gente vai continuar produzindo de alguma maneira, ainda mais com as tecnologias que tem hoje, né? Existem muitos coletivos, a gente tem um capital que não é dinheiro, mas que são de relações, né, que são de afetos e que são de amigos e tudo mais. Então, assim, produção, eu acho que vão continuar a haver filmes, mesmo com ele tentando destruir, né, não só o cinema, a cultura, como a democracia, como, né, a educação, a saúde e tudo mais. Então, acho que a gente vai continuar produzindo. A questão é que a maioria das pessoas não vão conseguir sobreviver disso. Aí, uma vez que as pessoas não consigam sobreviver disso, quem vai produzir? Herdeiro. Quem vai produzir? A gente vai voltar para os cinemas, que só quem faz é quem tem a modo de vista, o meio de vida garantido. Então a gente volta a ter uma redução dos olhares de novo, né? Não, sim, mas está tendo uma diversidade um pouco maior, começou a ter mais diretores e diretoras, né, negros, mulheres. Então, assim, é uma coisa muito recente essa diversidade que a gente está tendo, e que é muito fácil de você destruir. Vide Gramado, que acabou de selecionar uma competição inteira só de filmes de homens. Acredito que sejam todos brancos, né? Mas eu não cheguei a checar. Então, acho que a gente vai continuar fazendo. Mas, no meu caso, especificamente, provavelmente os próximos filmes é recurso tudo de fora. Assim, provavelmente enfim, como o meu foi distribuído para muitos países e tudo mais, e já é uma coprodução internacional, eu vou produzir com dinheiro de fora. Qual que é o problema disso? Quando eu produzo com dinheiro de fora, eu tenho que contratar a equipe de fora. Porque o dinheiro, por exemplo, na França, você ganha um edital lá, também é público, você ganha um edital, 50% você tem que gastar com a equipe francesa. Só que o cachê de uma equipe francesa é 4, 5 vezes maior do que o cachê de uma equipe brasileira. Então, meio que todo o dinheiro que vem de fora acaba sendo gasto de novo com a equipe de fora. Os royalties do filme, né, que é quando você vende o filme e tal depois, vai tudo para fora também. E aí você também, a autonomia que a gente tem como brasileiro de expressar a nossa identidade, a nossa visão, a nossa individualidade, acaba ficando também submetida a uma visão de fora. Né? Então você perde autonomia, você perde emprego, né? São 300 mil pessoas que vivem disso hoje em dia e que estão correndo risco realmente de não ter mais como sobreviver. Enfim, estou nesse momento de lançar filme, então colocando bastante energia nisso, em fazer as viagens e viajar o Brasil inteiro, debater o filme, justamente levar o filme comigo para todos esses lugares, para discutir todas essas coisas. E fora isso, enfim, tem um trabalho aí de continuar se articulando com as pessoas do cinema e com a opinião pública de modo geral, para desconstruir essa ideia
imbecil, né? Realmente imbecil, porque é imbecilizante mesmo, assim, da sociedade, né? Que é de que a gente não precisa de arte, não precisa de cinema, não precisa de cultura. O que é... que país a gente vai ter, assim, né? Então, assim, realmente é uma ideia imbecil. E o meu trabalho é continuar fabricando ideias divergentes, assim. É isso. Alguém quer fazer alguma pergunta? Seguimos aqui. Eu queria perguntar para vocês, enfim, cinema contemporâneo, cinema de hoje, a gente vê, enfim, existe um debate sobre salas de cinema, as pessoas estarem indo cada vez menos ao cinema e consumindo cada vez mais os filmes em casa. Como a Bia comentou lá atrás, a Sessão Vitrine, que é o projeto que eu trabalho, a partir desse mês, nós estamos na 5ª edição do projeto. Nessa 5ª edição, os filmes vão estrear no cinema e no mesmo dia eles vão estar nas plataformas digitais, que a gente chama no mercado de TVOD, que são as plataformas onde a gente compra e aluga, NetNow, Vivo Play, o YouTube também tem um serviço desses. É uma tentativa de, enfim, alcançar mais pessoas, otimizar os custos de lançamento do filme e tal. Eu queria que vocês falassem sobre isso. Como que vocês enxergam colocar o filme no mundo e ele ser consumido em plataformas diferentes, janelas diferentes? Eu não tenho esse preciosismo não de estar nos cinemas. É incrível, é um outro... Mas eu acho que se você está alcançando... Para mim, eu quero alcançar pessoas. Se eu conseguir alcançar pessoas colocando esse vídeo no stream... melhor, eu acho, assim, sabe? Ir ao cinema é muito caro, se a gente pensar. Além da locomoção, você tem o ingresso, e aí você vai querer comer alguma coisa na rua, né? Porque apesar, tipo, sei lá, quem mora na Zona Leste é 2 horas até o centro. E aí você vai ter 2 horas para voltar também, porque, né, não se tem cinemas. Tem os céus, mas tem os horários meio que não é para trabalhador, no geral, então, né, a gente tem essa dificuldade. Então, para mim, não incomoda, assim, eu acho até massa. Tem que colocar mesmo. Não sei. Eu entendo como um processo de democratização. Assim, eu acho que, infelizmente, as salas de cinema são raras, né? Se você pensar no tamanho do Brasil. E eu acho que é uma forma dos filmes brasileiros chegarem em diversos lugares ao mesmo tempo. E fazer uma conversa sobre os filmes, que seja uma conversa transversal nesse sentido, pelo território, eu acho super positivo, assim. É claro que eu amo a sala de cinema, né? Assim, acho incrível que os meus filmes, e adoro ver os filmes das outras pessoas no cinema, mas não acho que a gente possa ter esse preciosismo na hora de colocar o filme no mundo, porque eu acho que o importante é o filme chegar em todos os lugares do jeito que ele chegar. E acho que a gente tem que trabalhar com o que a gente tem hoje e conversar com todo mundo, não só com as pessoas que têm a possibilidade de frequentar salas de cinema. O que não significa que eu não acho que a gente deva batalhar por salas de cinema, que eu acho que isso também é uma coisa muito legal. Ter mais salas de cinema no mundo, no Brasil, é fundamental. Os cinemas que passem filmes brasileiros, assim, então, acho que é isso. Eu acho que são experiências que são distintas, assim, e ao mesmo tempo podem até ser complementares. Perguntaram para um grande... Eu esqueci o nome dele, mas é um cara indiano, que é um dos maiores caras que investem em filmes. Ele estava abrindo mais cadeias de cinema nos Estados Unidos, não sei aonde. Falaram, mas tipo, é o fim do cinema, como assim? Como é que você tá? Por que você está fazendo isso? Ele falou, porque quanto mais as pessoas trabalharem em casa, ficarem em casa, no home office, não sei o que, mais elas vão precisar de um lugar para sair também. Mas elas vão precisar também ter esse encontro público, né? Porque quando você vê um filme num cinema, você está ali abraçando um estranho depois da sessão, dependendo do filme. No meu, que é um filme que as pessoas choram muito no final, eu recebi um monte de relato das pessoas falando, nossa, quando eu vi eu estava ali abraçando e tendo essa comunhão, de uma certa maneira, com pessoas que eu desconhecia, chorando junto pela mesma questão, passando pelo mesmo luto. Então, acho que são experiências muito diferentes e que eu acho que continua sendo muito necessário o cinema. Na China, né, meu filme passou lá no festival, o festival ele era patrocinado pelo Tinder local. Porque você não vai marcar com crush pra, né, ir na sua casa ver um Netflix, né? Você marca logo um filme, já vê se o cara tá num nível ali de conversa que é suportável. Né? Mas assim, não é...
Então, assim, é necessário o cinema por várias questões sociais, né? Inclusive contemporâneas, né? Então, eu acho que o Tinder devia, por exemplo, patrocinar mais salas de cinema no país inteiro, né? Eu acho, em São Paulo a gente teve um experimento do Haddad, que foi o circuito SPCine, que é muito interessante, que né, daí realmente foi para os céus, fizeram salas em vários lugares, salas públicas, que você paga R$1, R$2 para entrar. Tá faltando ainda mais articulação com a comunidade, porque não adianta você ter uma sala se você não tem articulação, né? Se as escolas não sabem os filmes que estão passando, né? Se as pessoas né, não são ouvidas com relação aos horários, a seleção dos filmes, né? Podia a própria comunidade escolher os filmes que querem que passe lá, e ter realmente mais interface com as escolas e tudo mais, mas acho que é uma coisa que está caminhando, né? A prefeitura tem tentado, de uma certa maneira, levar debates para esses territórios, né? Que isso é muito importante, nos festivais, e mesmo nos lançamentos do filme, né, você tem muito debate. Aí, de uma certa maneira, quando você lança um filme na plataforma cinema, você pauta também a opinião pública, porque saem muitas matérias no jornal, né, você, de uma certa maneira, consegue infiltrar os temas do filme. Mesmo se a pessoa não assiste o filme, ela vai debater aquele tema de alguma maneira. Então, você consegue tornar aquilo uma questão pública, né, que também acho que é super importante. Mas eu acredito que são experiências complementares, assim, e aí... eu acho demais que a Vitrine está fazendo isso agora, de fazer esse experimento, né, de ver como que é esses números lançados simultaneamente. Vamos torcer para que os exibidores também... Que os exibidores são aqueles que não têm quase ajuda nenhuma do Estado, né, aqui no Brasil. Né? Na França tem um... Estou comparando com a França porque eu acabei de lançar lá, então eu sei mais os números, e realmente é um lugar que o cinema é muito presente na vida das pessoas, né? Mas cada sala lá, se você exibe um filme que é considerado de arte ensaio, que são esses filmes que passam em festivais, que são independentes, mais políticos, diversos, etc., você tem um abatimento no imposto de renda. Então, qualquer complexo comercial, seja o shopping, qualquer coisa, ele tem pelo menos 1 ou 2 salas exibindo esses filminhos aí. Esses filminhos que é o que a gente gosta, né, de ver, de fazer e tal. E porque daí esses filmes vai abatendo o imposto de renda que ele tem que passar, que ele tem que pagar. Aqui os exibidores não têm nenhuma espécie de benefício em exibir filmes que ganham menos bilheteria do que qualquer blockbuster internacional ou nacional. Então é muito desleal quando você chega nesse mercado, né? A Vitrine assim é uma guerreira porque realmente consegue peitar, mas assim é uma coisa violenta mesmo, porque meu filme estava na 2ª semana em cartaz e entrou Vingadores ocupando 90% das salas. E assim, estava indo bem, tinha 100 pessoas por sala, não sei o quê, mas foi reduzido de 12 para 4 horários. Porque é isso, os exibidores, com uma campanha de Vingadores que tem não sei quantos milhões de dólares, né, para lançar, de publicidade, não sei o que lá, não tem a menor chance da pessoa, do exibidor não querer mostrar aquilo. E aí, né, novamente, né, o pessoal que está no governo, né, desde o golpe, não renovaram a lei da cota, porque antes era proibido, nenhum filme podia ser lançado e ocupar mais do que 30% das telas. Aí não renovaram e aí tá todo mundo aí ocupando 90%. E aí pro próprio consumidor é ruim, que você vai no cinema só tem um título. Você vai escolher entre um título em todas as salas, às vezes 2 comédias parecidas, ou 2 filmes românticos parecidos, né? 2 filmes infantis parecidos, né? E que é uma tristeza mesmo, porque a gente acaba tendo menos diversidade de olhares, de pensamentos, de reflexão, de representatividade, né, de tudo isso que a gente está falando. Então essas políticas públicas todas combinadas são muito importantes. Então eu sou sim a favor do lançamento nas plataformas digitais, mas sou também muito a favor de abrir mais cinemas e de ter esses espaços públicos mesmo, de debate, enfim, de desfrute dos filmes. De um preço mais razoável e acessível, né? Porque o cinema é muito caro. Muito caro. Bom, eu acho que deve estar perto do fim. Se alguém quiser aí perguntar, vai ser uma das últimas oportunidades. Eu queria falar um pouco mais sobre essa coisa dos filmes de arte junto ao público, né? Então é isso, assim, as pessoas têm ido cada vez mais ao cinema, cada vez menos ido ao cinema, mesmo para ver grandes blockbusters que não faturam mais do que faturavam alguns anos atrás. E em uma conversa com o pessoal do Projeto Paradiso, que para quem não conhece, quiser ir atrás, é um projeto muito legal de investimento no cinema. O projeto identificou 2 locais para atuar, né? Roteiro e distribuição. E lá na seção vitrine é uma coisa que a gente pensa o tempo todo, assim, como que a gente
leva as pessoas a irem ao cinema ver o filme ou consumir o filme em casa. A gente se coloca no lugar das pessoas e sabe como é difícil muitas vezes se deslocar de uma periferia até a Paulista ou de uma periferia até Botafogo, no Rio, para ver o filme. E, enfim, a gente identifica alguns pontos assim onde atuar para levar mais pessoas, mas eu queria ouvir de vocês, que são realizadoras, onde você acha que onde estão os pontos a serem pensados ou repensados para que mais pessoas assistam ao cinema nacional e especialmente o cinema de arte? Acho que ninguém tem essa fórmula, né? É um cassino. A gente está o tempo inteiro ali apostando naquilo. Eu faço o filme que eu gostaria de assistir, então eu não consigo pensar no público como sendo com menos percepção do que eu, ou menos rigoroso do que eu, ou com menos inteligência, qualquer coisa assim. Então eu faço o filme que eu gostaria de assistir e tenho tido a felicidade de ter um monte de gente que vem, abraça e fala: meu Deus, obrigado por ter feito isso, é o que eu precisava ver também. Mas a gente não tem uma fórmula, né? Uma coisa assim, por exemplo, também no lançamento do meu filme, além de ter Os Vingadores, a HBO estava tendo todo domingo o Game of Thrones. E aí domingo, que é um dia normal, assim, que normalmente a bilheteria é boa, baixava, porque estava tendo o lançamento do Game of Thrones aquela semana. E calhou, e assim, quando não é isso, é outra coisa que está acontecendo, né? Então como fazer as pessoas saírem de casa, ainda mais num país que está todo mundo deprimido, né? E que, enfim, a economia está em recesso, né? Para quem sair de casa e ainda gastar dinheiro, né? E ainda levar mais gente. Então, assim, é um desafio gigantesco mesmo, né? Eu acho que eu não tenho essa resposta, assim, acho que é uma coisa que realmente tem que ir testando e vendo junto, né, vendo o que consegue fazer para chegar, inclusive, no público que a gente sabe que tem a ver com aquele filme, né. Então a gente fez assim um mapeamento muito específico assim dos públicos que a gente sabia que tinha a ver com aquele filme, com aquela temática que ia gostar de assistir, para pelo menos eles saberem que estava em cartaz, porque muitas vezes entra e sai de cartaz e a pessoa nem viu. E realmente o desfrute é muito diferente mesmo, assim, você tem, sei lá, nosso filme foi gravado com 27 microfones o som. Ele tem planos abertíssimos, né? Então, quando você está numa tela gigante, você vê detalhes que você não vai ver numa tela pequena. Você não vai, mesmo se você tiver um surround system na sua casa, né, um home theater, não sei o quê, você não vai ter aquela qualidade daqueles 27 microfones, que eram super narrativos, passando. É muito diferente a imersão que você tem. Você não vai desligar o celular, desligar tudo para você não ser, né, e poder estar ali naquela imersão, né? Então, são desfrutos diferentes mesmo. Eu não tenho essa resposta. Acho que todas as ações são válidas. E, enfim... Eu acho que é uma questão mais ampla do que unicamente uma questão de, vamos dizer assim, mercado de cinema. Eu acho que a gente tem, que nem a gente estava falando um pouco antes, uma questão de relação com educação, é um projeto, a gente está falando de um projeto político, não especificamente de um cenário mercadológico. Assim, eu acho que a gente tem que trabalhar com formação de público. É difícil a gente conseguir fazer esse raciocínio sem pensar nesses processos todos de como é que esse público é formado e qual é a relação que as pessoas já têm com o cinema ou não têm com o cinema, e de que ordem é essa carência de público que a gente tem. É de ordem, evidentemente, de uma política pública de distribuição que pense em cota de telas, que valorize o cinema brasileiro, que valorize a formação de público e ao mesmo tempo, claro, de uma produção cinematográfica brasileira que dialogue com esse público, que é um pouco do que a Jéssica está trazendo. Eu faço filmes que os meus primos vão curtir, né? Eu faço filmes para dialogar com uma determinada população e que narrem trajetórias dessa galera, e é isso que me preocupa, e é isso que me interessa. Atlanta tem a ver com isso também, né? Você estava falando sobre isso e tal, e como é que a gente pode... Então, assim, eu acho que é uma pergunta que ela se ramifica por questões muito diferentes, assim, né? É muito difícil a gente pensar... assim, a Sessão Vitrine, por exemplo, agora tem... vai ter monitores que trabalham nas cidades para pensar a relação com o público, a articulação com o público. Eu acho isso fundamental e lindo, porque é no boca a boca, produzindo espaços de conversa, fazendo a cartilha que o Ministério da Educação francês fez para lançar um filme, que você coloca questões, faz um trabalho de conversa com professores, integra os filmes na rede pública, integra os filmes nas bibliotecas. Eu ganhei um prêmio agora na França, que é a distribuição do filme em todas as bibliotecas francesas, que tem cineclube, que se relaciona com um público gigantesco, entendeu? Assim, então, assim, a gente está falando de uma rede de serviços públicos que funciona de uma forma diferente do que a gente tem no Brasil, né?
E eu acho que o que a gente tem que pensar é essa articulação mesmo, assim, articulação com os espaços que já existem, né? E trabalho com políticas públicas de formação de público também, assim. Então, é isso, assim, só retirando um pouco a discussão de uma questão mercadológica e colocando ela numa discussão de educação e de políticas públicas de maneira geral. Eu acho que é o mesmo que a Maíra falou, assim, a gente precisa de cineclubes. Resumindo, assim, uma das coisas a formação de público no cineclube é muito importante. E a gente precisa ter mais, a gente precisa fazer mais. Aí daí eu acho que você forma uma população interessada no que está sendo produzido aqui. Eu queria retomar um pouco do que a Bia falou no começo, relembrando que Gramado, o festival, um dos mais importantes que a gente tem no Brasil, na sua seleção oficial não colocou nenhuma mulher, né, como diretora nos filmes. Enfim, os filmes selecionados, nenhum deles é dirigido por mulher. Eu queria que vocês comentassem um pouco sobre os diálogos dos cinemas que são feitos hoje em dia no Brasil, nos festivais, nas mostras e nos próprios lançamentos, né? Na sessão vitrine a gente faz muita sessão com debate, então é uma tentativa de aproximar o público de quem realiza os filmes. E as pautas são muitas, né? Nós somos múltiplas, a gente, enfim, somos realidades muito diferentes. Então, como que vocês enxergam o diálogo de, enfim, do público e de nós que fazemos cinema dentro desses festivais e dessas mostras, quando a gente vê, por exemplo, nós mulheres, quando a gente vê um filme de uma outra mulher e a gente tem as nossas questões e a gente vê, enfim, ou vê ou não vê aquilo projetado ali, como que vocês enxergam que está sendo feito esse diálogo, assim? Não, os festivais, o pessoal acha que é uma frescura festival, né? Mas, na verdade, é um lugar de muita articulação política e de muita articulação também de linguagem, de pensamento crítico, né? De artístico. Eu vou levantar porque fica um sol bem na minha cabeça aqui. Fica meio... Ah, não, ainda está o sol. Então, os festivais, eles são essa plataforma de encontro de pessoas que trabalham com isso, né? De encontro das mais diversas regiões. Então, tenho vários amigos lá de Recife, de Belo Horizonte, de Manaus, não sei o que a gente acaba sempre se encontrando nos festivais e meio que, de uma certa maneira, discutindo diversos temas que acabam se infiltrando nos filmes, né? Então, a gente acaba criando uma consciência crítica, né, compartilhada de uma certa maneira. Encontra pessoas que depois você chama para trabalhar no filme, né? Acaba criando várias relações, que eu acho super importante, a relação com o público e tudo mais. Então, acho que são super importantes também. Acho que é um dos melhores lugares para você ver um filme numa estreia num festival. É um dos lugares mais gostosos de poder compartilhar. Não sei o que mais assim, eu poderia falar a respeito disso. Tem as universidades também. A gente fez muito debates em universidades, foi muito legal. E essa sessão que a gente fez com as escolas, indo no cinema, tinha gente que veio e era a primeira vez que estava indo no cinema. Garotada assim, de 12, 15 anos. Era a primeira vez que pisava no cinema para assistir um filme. E teve uma sala que veio, eu não lembro de onde que eles vinham, mas de uma escola pública, que tinha um imigrante venezuelano na sala. E foi a primeira vez que ele se sentiu confortável em falar em público na sala dele, porque meu filme é todo em espanhol. E aí, como ele falou assim, você vai entender o que eu estou falando, ele se sentiu super representado, porque os amigos estavam assistindo aquele filme sobre os refugiados, no caso era da Colômbia, né, mas ele se identificava muito com aquela situação, e pela primeira vez falou em voz alta. A professora veio falar comigo, nossa, esse menino nunca abre a boca, e como ele tem sotaque, não fala direito ainda o português, ele morre de vergonha. E aí, pela primeira vez, ele se levantou e resolveu falar, porque tinha ouvido um filme na mesma língua que ele, sendo exibido para os colegas dele. Então, assim, é uma potência, realmente, essa questão da representatividade super importante. Uma coisa que, fazendo debates aí em escolas de cinema, né, universidades e tudo, a gente tem poucos, às vezes, roteiros, né, poucas coisas assim, né, storyboard e tudo mais. Então, a gente está até lançando, a Autonomia Literária está lançando o roteiro e storyboard do meu filme, num livro. Eu tenho aqui 5 exemplares que veio de teste da gráfica. Se alguém quiser, a gente pode dar, ou distribuir, ou sei lá, ou sortear de alguma maneira. Mas que também, às vezes, faltam esse tipo de compartilhamento da linguagem, né? Muitas vezes as pessoas não têm noção de como um filme se transforma desde o roteiro até chegar naquilo que vê nos diversos lugares. Eu acho importante que, tentando pensar um pouco aí na sua pergunta,
que a gente tenha espaços, e os festivais um pouco, sim, acontecem assim, mas a gente... espaços nos quais a gente possa conversar sobre os filmes, entendeu? Aqui a gente está falando como realizadoras, diretoras e tal, mas a gente pode falar sobre filmes, outros filmes de outras pessoas e ter trocas nesse sentido, sabe? Eu acho que faltam espaços de troca, de mesas compostas por mulheres e homens, debatendo filmes e todas essas imagens que a gente constrói, entendeu? Então, eu sinto que... porque também é isso, né? Um pouco o que você falou, não existe a mulher, existem muitas mulheres possíveis. Essa ideia de uma mulher única e homogênea também não faz sentido nenhum. A gente está aqui construindo possibilidades de mulher ou não mulher, ou não binário, ou não importa a questão, especificamente a questão de gênero, como é que a gente vai trabalhar ela dentro dos nossos debates. Assim. Eu acho que a gente trabalha criando e conversando e falando e se reinventando e inventando de novo e se colocando a partir desses lugares diferentes, assim, porque eu acho que existe uma tendência de homogeneização também dessas identidades e como se fossem identidades estanques e calcadas em lugares petrificados, assim, num certo sentido. Então, eu acho que o nosso trabalho é um trabalho de reflexão conjunta e contínua e de troca, inclusive para desconstruir esse conceito aí meio grande, gigante de mulher e pensar em todas as mulheres possíveis, assim, sabe? Acho que é isso, nas telas e entre nós. Lembrei de uma coisa aqui, que esses lugares de debates, né, que são super importantes para os filmes crescerem e viverem para além das telas, né? Tem uma plataforma que agora está sendo lançada na Índia, que chama Mink, que eu acho que logo mais deve quebrar a Netflix, estou brincando, mas eu torço para isso. Que é uma plataforma que é tipo um Facebook, mas só de filme. E aí você pode ver o filme lá, que nem o Netflix, você pode ver o filme lá, mas você cria o seu perfil e você pode conversar sobre qualquer filme com seus amigos. Aí você vai criando a sua rede de amizades baseado nos gostos dos filmes. E aí você pode conversar, você pode falar do filme, indicar e não sei o quê, vender ingressos de um filme para outras pessoas. Tipo, você pode virar um pequeno distribuidor dentro dessa plataforma, chama Mink, com Y. Acho que eles devem chegar no Brasil, não sei, daqui a alguns anos. Mas que está sendo assim, acho que eles lançaram em Cannes agora, tinha 2 meses, já tinha tipo milhões de acessos. E a galera assim, falando sobre os filmes loucamente, assim, nesse outro lugar de debate que é um meio virtual, né? Em que aí todo mundo vira crítico, né? Todo mundo pode escrever sua crítica, sua opinião, pode trocar, pode indicar. E que eu achei super interessante essa ideia. Na China eles têm uma espécie de plataforma assim, que é uma espécie de... Na IMDb, é entre IMDb e Netflix, assim, que você pode também assistir os filmes. Aí o meu filme, que é super independente e tal, enfim, foi distribuído lá, ele tinha mais de 500 mil comentários dos chineses. 500 mil comentários de um filme, que, sabe, assim, que foi distribuído no cinema lá também, mas super pouco, mas aí nessa plataforma tinha isso. E comentários desde o tipo, sei lá, os últimos 30 minutos desse filme é imperdível, até do tipo, a diretora é gata, assim, um monte de coisas assim, completamente absurdas, assim, que eu ia pedindo pro meu amigo chinês e lendo, e que é um outro lugar de debate. Então acho que falta, talvez, mais lugares em que a gente possa falar de filme sem necessariamente ser crítico, sem necessariamente estar num lugar de expertise, de profissional, qualquer coisa assim, né? Acho que é isso. A conversa é muito importante para a gente, como realizador, é muito importante. Como a gente recebe isso também, porque, né, às vezes as críticas são muito acaloradas, debate em festival dependendo da temática e tal, como é que a gente recebe isso também e às vezes tem uma postura de errei mesmo. Porque às vezes o que eu sinto e principalmente desse cinema branco, é muito combativo. Não, porque... Não, cara, assume que errou e tudo bem. Não é seu lugar e você tentou isso. Eu acho que assumir erro é importante nesses lugares, assim.